Essa videoaula vai ter como tema neuroplasticidade inerente à cognição. Primeiro, é importante entender do que se trata a neuroplasticidade ou a plasticidade neural, né? Dá-se da capacidade do organismo de conseguir reorganizar, né, o sistema nervoso perante a eventos como de lesão, né, no caso de uma lesão, ou em situações cognitivos, de aprendizagens, né, em processos naturais, cotidianos do dia a dia desse indivíduo. É importante lembrar que a neuroplasticidade ela acontece desde o início do desenvolvimento do sistema nervoso, com a produção de sinapses e o desenvolvimento de memória a partir do nascimento da criança, né, até a sua fase adulta, né, não tendo ainda descrito na literatura nenhum estágio final para o desenvolvimento da neuroplasticidade. Isso significa que, por mais que o indivíduo seja idoso, ele tem capacidades de produzir, né, de promover a neuroplasticidade perante estímulos, desde que estimulado. A gente vai ver durante toda a aula que o fator-chave para a neuroplasticidade, principalmente voltada para a cognição, é o estímulo ambiental, é o estímulo do meio, né? Por isso, então, que a gente não vê na literatura nada que demonstre uma idade limite para o desenvolvimento da neuroplasticidade cognitiva. Então, a gente pode inferir que a plasticidade nervosa, ela não está relacionada necessariamente com processo patológico, com processo de doença, com processo de lesão, né? Com uma regeneração do sistema nervoso periférico no momento de lesão do indivíduo. Mas ela também está relacionada com as funções normais do indivíduo, né? Com as funções de adquirir conhecimento, habilidades e competências desse indivíduo ao longo da vida dele, tanto da vida infantil quanto da vida adulta, né? Obviamente que em cada fase da vida do indivíduo, ele vai desenvolver competências diferenciadas de acordo com a necessidade do seu organismo perante a aprendizagem que ele está sendo estimulado, ele está sendo exposto naquele momento. A neuroplasticidade ela pode acontecer de algumas formas diferentes, né? Então, existe a neuroplasticidade regenerativa, que vai estar relacionada com o crescimento de axônios lesionados. Então, isso está muito relacionado com processos de lesão e é muito comum, obviamente, no sistema nervoso periférico. Já a neuroplasticidade axônica, ela está relacionada com a ontogenética, ou seja, o início do desenvolvimento da vida infantil, né? E aí ela pode ocorrer entre 0 até 2 anos de idade, que é o que a gente considera como a fase crítica, que é fundamental aí para o desenvolvimento do sistema nervoso. A neuroplasticidade sináptica, ela acontece ao longo da vida e ela está relacionada com a capacidade de alteração das sinapses das células nervosas. Então, ela está muito relacionada dentro do processo cognitivo durante a fase de desenvolvimento do indivíduo adulto. A neuroplasticidade dendrítica, ela também está relacionada com o início do desenvolvimento do indivíduo, né, na fase infantil, e ela está associada com a alteração morfológica, né, ou numérica dos dendritos, né? E a somática a gente vai ver somente no sistema nervoso embrionário, né, que vai desenvolver essa capacidade. Por quê? Porque ela está relacionada com a regulação tanto da proliferação ou com a morte de células nervosas. Então, esse tipo de neuroplasticidade ela é muito comum no processo embrionário. Então, como a gente já comentou, um dos fatores primordiais, né, para o desenvolvimento da neuroplasticidade é o estímulo, né? O estímulo ele é fundamental para o desenvolvimento ou de novas sinapses ou de alterações morfológicas, né, no dendrito ou no axônio, que vão conseguir interagir com outros neurônios
e aumentando esse potencial de desenvolvimento das sinapses. Então, esse slide traz esse experimento, que é um experimento extremamente interessante, que ele mostra exatamente como que o ambiente ele é determinante, né, no processo de desenvolvimento da neuroplasticidade. Então, aqui, em uma primeira situação, a gente tem um camundongo que ele é exposto em um ambiente pobre em estímulos, né, um ambiente simples, sem grandes situações. Então, esse animal ele fica restrito a uma rotina sem alteração, né? Sem influências nenhuma para ele poder ter um desenvolvimento comportamental. Então, a gente pode observar que esse animal que foi exposto ao ambiente pobre, né, ele tem um desenvolvimento neural muito aquém ao animal que, em contrapartida, teve um estímulo de um ambiente rico, né, em situações para ele desenvolver e situações que ele possa superar. Então, você vê que nesse segundo exemplo aqui, a gente tem uma caixinha que o animal foi exposto com diversos obstáculos, com diversas situações, e isso fez com que o animal desenvolvesse uma capacidade cognitiva muito maior do que o animal que estava exposto a um ambiente com pouca estimulação. Então, a gente pode observar, inclusive, a diferença dos neurônios, né, na quantidade aí de axônio do animal exposto a esse ambiente pobre em estímulo e o animal que foi exposto a um ambiente com várias situações para ele desenvolver, né? Então, o que é interessante de tudo isso é que a gente pode retomar aquela ideia da lei do uso e do desuso, né? Que foi imposto por Lamarck, né? Quando começou-se a falar do processo de evolução, né, das espécies. Lamarck falava que aquele órgão que fosse estimulado constantemente, ele ia desenvolver mais do que outros que não recebessem um estímulo, né? Lamarck só pecou aí nessa situação porque ele acreditava que isso estava relacionado com uma hereditariedade, o que hoje em dia a gente sabe que não está. Então, o que a gente pode observar é que aquela área cerebral que ela é constantemente estimulada, ela aumenta essa capacidade da sinaptogênese, né? Ela tem mais capacidade de desenvolver novas sinapses, né? Em contrapartida, a área que é pouco estimulada, aquela região do cerebral que ela é pouco estimulada, ela tem uma capacidade sinaptogênica muito inferior, né? Nesse gráfico de um experimento também realizado, a gente pode observar uma situação extremamente interessante que faz uma comparação entre o total de dendritos relacionados com o tempo de desenvolvimento educacional dos indivíduos que foram avaliados, né? Então, a gente pode observar que desde o processo de primeira escola, né, até a universidade, como que o desenvolvimento dendrítico aconteceu de uma forma, né, bem discrepante. Então, a gente pode ver que o indivíduo universitário, que teve toda uma vida de formação acadêmica, que foi estimulado durante anos e anos ao estudo, ao desenvolvimento de novas competências, ele desenvolve, nessa fase adulta, uma quantidade dendrítica muito superior àquele indivíduo no início aí da sua formação acadêmica. Com isso, a gente pode dar uma concluída que o cérebro ele muda de forma, literalmente, segundo as áreas que forem mais utilizadas, né, na atividade estimulada. E aí, mais uma pesquisa que foi feita na Universidade de Londres, né, nos anos 2000, mostrou que os taxistas, né, eles tinham uma capacidade de desenvolvimento do hipocampo muito superior aos indivíduos de outras profissões. Né? Isso por quê? Porque os taxistas, eles trabalham numa profissão que eles precisam constantemente
memorizar rotas e ruas e endereços diferentes. Então, com isso, ele desenvolve diariamente essa capacidade de memória, né? Então, foi observado por esse estudo que esses taxistas, dentro dessa cidade, né, que foi feito o estudo, eles possuem um hipocampo com uma capacidade, com um desenvolvimento maior sináptico do que organismos, do que indivíduos de outras profissões. Estudo assim bem similar foi observado em 2002, né, logo depois, por alguns cientistas alemãos que encontraram esse mesmo desenvolvimento, né, na circunvolução de Henskel, né, dos músicos. Então, mostrando que pessoas que desenvolvem essa atividade musicista, né, elas possuem um maior desenvolvimento nessa região cerebral. E aí a gente vê também uma outra pesquisa que foi realizada em 2004, que mostraram maior desenvolvimento também na circunvolação angular esquerda, né, em pessoas bilíngues, né, e justamente essa é uma região que está relacionada com a aprendizagem de línguas, né, então pessoas bilíngues possuem também um maior desenvolvimento nessa região especificamente. Então, contudo, a gente conclui esse trabalho, né, afirmando o quanto que é importante o estímulo no desenvolvimento da neuroplasticidade, né, o quanto que é importante para o desenvolvimento cognitivo essa constante exposição a desafios que vão levar o indivíduo a produzir essa plasticidade neural com maior frequência. Então a gente finaliza esse trabalho propondo uma nova ideia, né? Um novo fenômeno de massa, que seria o fitness mental. Por que não, né? A gente fazer, não só treinar, se a gente já percebeu que se a gente treinar frequentemente o nosso corpo, a gente desenvolve, né, um corpo com maior definição, com maior capacidade de força e maior capacidade muscular. Então, por que a gente também não entende que quanto mais a gente desenvolver o nosso cérebro, quanto mais a gente estimular a nossa cognição, maior vai ser a nossa capacidade neural e, consequentemente, maior vai ser a nossa capacidade cognitiva para diversos parâmetros, né? Então, a gente finaliza esse trabalho deixando essa mensagem e é isso. Obrigada.